se existe uma forma de tratar com o cliente lá na venda, essa forma de tratamento deve acontecer aqui também dentro de uma estratégia de sucesso do cliente aí mais propriamente dito na adoção. Então, é importante que não exista nenhum telefone sem fio nessa passagem do cliente do comercial para a operação. Toda aquela autoridade e a confiança que foi passada no comercial para o cliente, aquela segurança que foi passada para o cliente, deve ser passada aqui também dentro da adoção. Então se atentem para isso, porque o principal fator de compra de um consumidor está relacionado à confiança que ele tem da sua marca, muito mais do que preço. De uma forma geral, é o sexto ou sétimo fator que ele leva em consideração, é o preço. E o primeiro é a autoridade e a confiança, principalmente, que esse vendedor na hora da venda consegue gerar aí para o cliente. E logicamente, essa passagem de confiança também tem que existir aí do outro lado, agora do lado de um cliente, não mais de um prospect. Então o primeiro ponto aqui é importante vocês, obviamente, conhecerem o cliente, porque vocês não conhecem o cliente. Quem conhece o cliente é o comercial. Vocês estão, enfim, tendo a visão aí de quem é o cliente agora quando fechou a venda, né? Então você começa a conhecer o cliente, você precisa mapear não só o cliente, mas todas as pessoas chaves que vão participar de todo o processo, de todo o ciclo de vida do cliente consumindo o produto e o serviço da sua empresa. Mapear isso, esse é um ponto. E lógico, mapear isso significa você conversar com o comercial, né? E entender com ele, como é que é o time do cliente, como é que, enfim, entender todos esses aspectos. Você pode começar a entender isso lá no comercial, porque é bem possível que já exista essa informação. E se não existir, você tem que dizer para o comercial, essa informação aqui é importante que você já tenha para me passar. Segundo ponto, você vai ter que apresentar a equipe de trabalho, quem que vai participar desse projeto do seu time. Existe uma nova tendência, né? Está começando aí a vir com mais força cada vez mais nas empresas, que é o digital first. O que significa? O primeiro contato, ele normalmente é de forma digital. Então isso para tudo. E o cliente gosta disso. Dependendo, você tem um ticket mais baixo e tem um tipo de atendimento tech touch que de fato é automatizado, ok, já é automatizado. Mas daqui a pouco você tem um tipo de atendimento, por exemplo, high touch. Então dentro de um cenário high touch, aí existe toda aquela questão pessoal, aquele aperto de mão. Só que mesmo assim, ainda a gente está indo para a era do digital first. Então, o primeiro contato é de forma digital. Então, eu sugiro aqui uma simples apresentação de e-mail aí, apresentando a equipe de trabalho, bem breve, bem sucinto, né? E aqui tem um exemplo de e-mail, eu vou disponibilizar esse link, tem um padrão aqui que vocês podem seguir, mais ou menos semelhante a esse, desde o assunto, enfim, façam as adaptações, mas aqui tem um template que vocês vão poder utilizar. Esse é bem parecido com um e-mail que a gente manda, e observe que os nossos clientes, a gente tem um atendimento high touch. Ainda nesse primeiro passo, o cliente comprou o produto, o serviço, e ele quer que o resultado venha mais rápido possível, e você vai ter que, lógico, alinhar isso, mas então é ideal que ele assinou o contrato, você já tem um processo que já comece as primeiras reuniões com o cliente. Por exemplo, a gente já teve aqui na Orgânica vários modelos de começo de projeto. No primeiro momento, o projeto começava depois de 20 dias, depois de 15 dias. A gente foi entendendo qual era o melhor modelo. E a gente entendeu que o melhor modelo é começar o projeto 7 dias úteis após a assinatura do contrato. O meu ticket é maior, enfim, tem todo um planejamento antes, então tem esse tempo. Mas se você conseguir começar antes, acaba sendo melhor. O cliente assinou o contrato, normalmente se é um software as a service, se é um serviço que tu já compra ali na internet, já sai utilizando, é na hora, né? Mas se você tem um serviço aí que você precisa desenhar todo um caminho, fazer um planejamento, que é um ticket maior, que é mais consultivo, comece o quanto antes. E aí no primeiro mês de trabalho, nosso contato ele é muito forte, é muito maior do que o contato nas outras etapas da jornada. Então, aqui, por exemplo, no primeiro mês a gente faz de 3 a 4 reuniões. E a primeira reunião, lógico, que é quando começa o projeto, 7 dias após a assinatura do contrato. Você tem que se preparar para a reunião. O que acontece aqui? Né? Preparar para a reunião. Então você precisa pesquisar informações do cliente.
Então adiciona ele, se você tem um CS mais high touch aqui nesse caso, você pode adicionar esse cliente nas redes sociais. Adiciona e já começa a pesquisar o que ele gosta, o que ele gosta de fazer, e aí ele já vai te ver, ele vai ver que tu é daquela empresa, mesmo que não aconteça essa reunião, você não conheça ele pessoalmente nesses 7 dias, você já pode começar a interagir ali pelas redes sociais. Aí você já vai entender o que ele gosta e muita gente revela os seus gostos, revela a sua vida inteira aqui nas redes sociais. Então utilizem elas a seu favor. Né? Na rede social também você conhece o comportamento do cliente, enfim, o que esse cliente ele tem uma tendência para gostar de futebol, esse cliente tem uma tendência para gostar de determinado assunto, enfim, entendam qual o comportamento do cliente, né? E uma coisa bem legal que tu pode fazer também, que a empresa pode fazer aí conversando com o marketing, é divulgar a entrada desse cliente nas redes sociais, né, da sua empresa. Então, o cliente fechou negócio, você conversa com o marketing, passa para o marketing, fez um alinhamento, sai uma postagem lá do cliente dizendo que é seu cliente, né? E é bacana porque se você mostra o seu cliente na sua rede, acontece uma série de coisas legais aí. Uma delas é que o seu cliente ele gosta de ser visto, sem dúvida nenhuma, a gente gosta de aparecer, a maior parte das pessoas gosta de aparecer, né? E aquilo ali pode gerar pontos positivos para a marca dele, até mesmo novos clientes. De repente tem algum cliente seu que quer comprar o serviço dele, não sabe qual, aí, eu confio na minha empresa, nessa empresa é meu fornecedor e aí ela tem um cliente dela que pode ser meu fornecedor também. Então isso também é legal. Outra coisa bacana de você divulgar o seu cliente, porque muitas vezes o que acontece aqui na Orgânica é, por exemplo, tem um determinado cliente que é de um segmento. E aí esse cliente, ele tá lá na tua rede social e aí veio o concorrente dele, mas até o fulano tá fazendo uma estratégia com eles, eu vou fazer também. E aí acaba que tu tem, a tua empresa mesmo, ela acaba tendo às vezes mais clientes de um mesmo segmento, porque você mostra que o concorrente daquela empresa é seu cliente também. Então, tem vários benefícios aqui. Você começa a gerar já uma intimidade com o seu próprio cliente. Imagina, por exemplo, assim, você tem o cliente A e o cliente B, né? Você colocou agora o cliente B, uma foto do cliente B na sua rede social, e o cliente A viu e precisa do serviço do cliente B. E aí o cliente A vai lá e fala com o cliente B. Aí diz assim, olha só, eu te vi nas redes sociais da Orgânica, da empresa do Estevão, e achei legal, acho que a gente pode fazer negócio. O seu cliente B, ele vai ficar muito feliz porque a própria fornecedor dele, no caso a Orgânica, está conseguindo fazer essa aproximação e gerando novos negócios. Então, são coisas bem simples aqui, mas que podem ajudar vocês aí, inclusive na venda para novos clientes. E sem dúvida nenhuma pode também ajudar vocês aí a gerar uma intimidade maior e uma evolução melhor dentro de uma estratégia de Customer Success. Bom, depois ainda para a preparação da reunião tem as informações internas, né? Então você tem uma série de informações internas que você pode utilizar. O CRM de vendas, obviamente, né? Você pode utilizar aí. Normalmente a vendas já tem uma série de informações ali que ela utiliza, né? Que ela perguntou e que ela anotou dentro do CRM. Informação do marketing. Então tem sistemas hoje que, na época que ele era lead, tudo que ele faz dentro do ambiente digital, você pode ter acesso. Daí você, nesse caso, tem que pedir acesso para o marketing, ou seja, informações para o marketing. Aqui é um exemplo, ó. Tem um teste. Esse aqui é um sistema de marketing digital, ó. Eu sei tudo que o cliente fez, todas as informações, antes dele virar cliente. Eu sei quais páginas que ele visitou, quais eram os gostos dele. Nesse caso aqui, esse cliente, ele visitou cases de sucesso. Tem um case aqui da Valduga, que é um cliente nosso. Então, esse cliente viu informações da Valduga. Ele viu informações buscando entender o cenário, os resultados que a gente levava para ela. Então, a gente sabe, esse cliente ele já sabe a autoridade. Ele viu os meus cases, eu sei que ele já está por dentro disso. Aqui a gente sabe o comportamento do cliente através do marketing, né? Através desse sistema, e isso eu utilizo muito na hora de acompanhar ele no meu processo ao longo do ciclo de vida dele. E também você descobre aqui informações, dados que ele te passa, informações dele, né? Então, utilize essas ferramentas que você já tem todas essas informações, basta ter acesso a elas e olhar. Busque essas informações para trabalhar aí não só a primeira reunião, mas enfim, todo o contexto do cliente. Bom, aqui é importante também mapear quem vai ser importante no processo. Convide para essa primeira reunião todo mundo que for importante. Aquela coisa, a primeira impressão é que fica. Então,
Mapeiem certinho quem que vão ser as pessoas que vocês devem convidar para essa reunião, peçam para o comercial, peçam, enfim. É importante que todo mundo importante no projeto esteja dentro dessa reunião, principalmente por ser a primeira reunião. E aí, ok, já está todo mundo na reunião, o que você precisa entender para essa reunião, né? Você tem que ter propriedade do produto que você está vendendo, do serviço que você está vendendo, né? Enfim, tem que ter propriedade de toda a estratégia que foi vendida lá no comercial, mas você precisa ler o corpo, né? Então o corpo fala. Então, principalmente em reuniões que a gente tem hoje presenciais, você precisa entender o corpo do cliente. E se a reunião não for presencial, for online, por exemplo, online que eu digo remota, você também pode entender alguns aspectos, né? No caso, se for remoto, peça para o cliente ligar a câmera dele. É muito importante você ligue a sua também, porque você vai conseguir ver algumas coisas aí importantes além da fala dele. A expressão verbal, né, ela é 7% aí para entendimento da mensagem. E aí expressão vocal, no tom de voz, inflexões e outros sons, tem uma boa contribuição também, 38%. Mas a linguagem verbal, os gestos e as expressões faciais, o olhar, a postura, isso tudo é 55%, então tem um maior valor. Isso a gente consegue ver presencialmente, né? Ou então até mesmo de forma remota. Então peçam para o cliente ligar a câmera dela, é bem importante isso. Qual é o comportamento do cliente? E aí isso pode te dar uma ideia de primeira versão de Health Score, enfim, outros indicadores aí importantes do CST. Então faça ele falar muito, faça o cliente interagir muito, falar muito. Isso vale para uma reunião presencial, vale para uma reunião remota. Se o seu serviço ele é todo automatizado, né? Você precisa talvez criar uma automação com mais perguntas para fazer esse cliente falar mais e você entender mais do comportamento dele, principalmente dentro de uma estratégia Tech Touch, né? Então, estimule que o cliente fale, né? Perguntas abertas. Começa com perguntas abertas. O que é sucesso para ti? Aí o cliente vai falar o seguinte: sucesso para mim é ter 5 milhões de dólares. Enfim, ele falou uma coisa que talvez não tenha nada a ver com o teu contexto, mas tu já sabe algumas coisas dele. Então, 5 milhões de dólares. Eu sei que a minha estratégia, eu consigo gerar 2 milhões de dólares. Aí você vai alinhar com ele. Mas olha só, você disse 5 milhões e eu consigo te gerar 2 milhões. Então, eu não entendi como que você vai tirar essa outra parte. Você está esperando que eu gere isso, minha estratégia não gera. Isso que você está pensando que gera. Então você já começa a alinhar coisas, né? Calibrar coisas. Então isso é bem importante. Perguntas abertas. Pergunte várias vezes por quê. Aí ele vai te dizer, eu quero 5 milhões de reais. Tá, a sua estratégia talvez comporte os 5 milhões de reais, mas você vai perguntar para ele, por quê? Ele vai dizer, porque eu tenho os salários dos meus funcionários, que eu estou pagando atrasado. Por quê? Aí você vai fazendo uma sucessão de porquês, e aí esses porquês vão te dar várias respostas que ele vai te expor ali. Você pode utilizar para indicadores, você pode utilizar para entender o comportamento do cliente. Então, são aqui dicas simples e importantes que vocês vão conseguir utilizar no contexto de vocês. Uma coisa legal, por que você comprou esse produto ou serviço? Isso é bem importante você fazer essa pergunta, né? Isso vai fazer com que o cliente fale mais e mais. E às vezes nem ele sabe por que ele comprou, ele vai começar a pensar e você vai conseguir descobrir gatilhos bem importantes com essa pergunta. E essa aqui é uma pergunta muito poderosa. O que tira o seu sono à noite? Quem faz essa pergunta quer uma relação mais além do que uma relação de trabalho, que é uma intimidade maior. Com uma intimidade maior, você consegue se conectar mais. Porque uma noite mal dormida pode fazer com que o cliente cancele o teu produto ou o teu serviço. E às vezes você entendendo o que tira o sono desse cliente, ajudar o cliente a ter o sono, né? Talvez esteja ao alcance da sua empresa. Espero que vocês tenham gostado e até mais.